Tá aqui o doutor Amadeu Trevisan. Vamos lá, vamos conversar com ele. Doutor, o que você... Daniel Correia de Freitas, um menino de 25 anos. Ele chegou sexta-feira à noite em Curitiba, vindo do interior de São Paulo, onde ele jogava no clube lá, no Clube de Futebol São Bento de Sorocaba. Eles estavam numa festa do aniversário da Alana, que é filha do autor. Estavam numa festa na Shed. E terminada essa festa, já amanhecendo o dia, eles vieram para São José dos Pinhais e permaneceram nessa casa juntamente. Nós acreditamos que em torno de 10 pessoas, mais ou menos, que estavam nessa casa. Quando foi ali por volta das 8 horas da manhã, ele teria sido flagrado, o Daniel Correia teria sido flagrado na cama, juntamente com a Cristina Rodrigues Brits, que é, no caso, esposa do nosso autuado, do nosso indiciado. E ali iniciou-se uma briga dentro da casa. Uma briga não, na verdade um espancamento, porque o rapaz não tinha como reagir. Eles estavam ali, o autor, e tinham mais pessoas dentro da casa, mais pessoas do sexo masculino, que nós também já estamos identificando. Na verdade, ele já sai desacordado do carro ali, e dali ele é levado para o local onde foi encontrado morto. Nós acreditamos que ele sai desacordado, ele vai no porta-mala do carro, ele é desovado naquele local, ele tem o pescoço dele praticamente seccionado, ele tem seus órgãos genitais decepados já do local onde ele foi encontrado. O que demorou um pouco foi que esse fato aconteceu no sábado, na parte da manhã, e essa vítima só foi identificada no domingo por volta das 10 horas da noite. Isso identificou, quero dizer, isso atrasou um pouco o trabalho de investigação. Quem participou desse crime e por que as duas mulheres estão presas? As duas mulheres estão presas porque elas estiveram o tempo todo no palco do crime. Possivelmente algum tipo de auxílio elas deveriam ter dado, porque senão esse crime não precisaria ter ocorrido da forma como ocorreu. A defesa justifica que houve tentativa de estupro. Isso aconteceu? O que a investigação aponta? A tentativa de estupro nós teremos que apurar na hora que nós formos ouvir a mulher ainda. Nós não sabemos se houve essa tentativa de estupro ou se a vítima simplesmente se deitou ao lado da cama e tirou a fotografia. Existem algumas mensagens. Nós sabemos até agora que o Edson estava dentro do carro, obviamente. Nós estamos identificando quais são as outras 3 pessoas que estavam com ele. O senhor comprou a ideia da defesa que foi apresentada até agora? Não, eu não compro ideia. Eu não compro ideia. Eu tenho meu próprio caminho. A defesa tem o caminho delas. Eu não compro ideia de ninguém. Nós vamos provar que ele realmente matou e que fez isso de uma maneira insidiosa, cruel, desnecessária. Ele confessa que matou. Oi? Com mais alguém? Com mais alguém. Ele não já no que nós localizamos, no que nós vimos o corpo, a gente já sabia que se tratava de um crime de conotação sexual e obviamente que sabíamos também que ele não tinha feito aquilo sozinho. Ele tinha algum amigo com ele, doutor? O Daniel? Não, naquele momento não. Ele podia ter ele diz de balada. Amigo é outra história, né? E a motivação é essa mesmo? O senhor tá claro com relação a isso? A motivação é essa, a motivação foi exatamente essa. Eles se conheciam? O Edson e o jogador? O jogador, a vítima, no caso o Daniel, ele conhecia a filha do jogador, a Alana, porque ele já, segundo o que nós apuramos, ele já esteve no aniversário dela quando ela fez 17 anos. E agora voltou no aniversário, ela completando 18. A vítima diz que ouviu gritos, o acusado diz que ouviu gritos de socorro da mulher dele, que estaria sendo vítima de uma tentativa de estupro. Há essa comprovação ou há mensagens trocadas? Não, ainda não. Não tem grito, Tem mensagem trocada e pelo que a gente observa na fotografia, a mulher está praticamente desacordada, ela está dormindo profundamente. Os golpes não... essas trocas de mensagem? Porque nós não temos essa informação, porque as informações que nós temos sobre a questão dos dois na cama são as informações que a vítima passou para os amigos. O órgão genital dele foi decepado enquanto ele estava vivo ou não? Eu acredito que sim. Se bem que a gente não sabe em que momento que eles cortaram o pescoço e que momento que ele foi cortado o órgão genital dele, né? Nós vamos apurar isso agora no inquérito. Que estavam junto com ele na casa e que, segundo ele, também acompanharam no momento em que houve o crime. Essas pessoas estão sendo procuradas pela polícia? Há mandado de prisão? Não, ainda não há mandado de prisão contra essas pessoas, mas essas pessoas todas serão identificadas e todas irão prestar conta à justiça. Isso é sem dúvida. A arma do crime, ela estava no carro ou foi um crime premeditado? Foi tirado da casa? Não foi crime premeditado. A gente observa ali que foi um crime que aconteceu meio no calor dos acontecimentos. E a faca estava onde, então? Essa faca devia estar na casa. Então ela foi tirada da casa, ela foi tirada do carro e foi levada até o local para fazer o corte no pescoço.
a degola quase que praticamente só ficou a coluna cervical segurando e a decepação do pênis. Mas é que a justificativa para o assassinato é que tocou o telefone durante a viagem. Então, e a faca, o senhor está dizendo que a faca estava na casa, foi para o carro e foi usada para o crime? Não, a faca, não, você não está entendendo. Quando ele pôs o corpo quando ele colocou o corpo não, a pessoa em vida ainda, no porta-mala, possivelmente em vida, porque ele só recebeu espancamento dentro da casa. Aí ele já levou a faca junto, ele pegou a faca, já saiu junto com a faca e a pessoa que ele ia matar. Mas o Daniel era amigo da família? O Daniel era amigo da família Brits? Ele já conhecia o Edson? Ele já conhecia a Cristina? Isso, eu respondi isso. Ele conhecia a Alana. Ele veio no aniversário da Alana quando ela fez 17 anos. A polícia suspeita que ele estava no quarto com o consentimento da mulher ou sem o consentimento da mulher? O que as investigações levam até o momento? Porque o que nós temos da mulher e dele é apenas a foto que o Daniel tirou. E ali a gente observa, pela foto não tem movimento, obviamente, e pela foto ela está dormindo, desacordada. O que as trocas de mensagens que a polícia está analisando indicam até esse momento? Indica que a vítima é muito imatura, né? Para estar ali deitado com a mulher e mandando essas fotos para os amigos, colocando isso em rede, que vocês sabem muito bem, melhor do que eu até, que isso depois que sai perde o controle. Né? Mas são quantas pessoas que estariam sendo procuradas aí? Não, nós não estamos na busca de ninguém nesse momento. Nós estamos agora identificando mais essas 3 pessoas, porque sozinho ele não fez, isso é evidente. Eles participaram então do assassinato? Com certeza, mais pessoas participaram dessa morte. Delegado, em relação aos antecedentes do Edson, do acusado, a polícia já apurou? Nós estamos fazendo levantamento de tudo aí, porque o mais importante para nós naquele momento, a gente já tinha materialidade, obviamente, nós estávamos atrás da autoria. O que nós precisávamos fixar naquele momento era a autoria do crime. A autoria já está materializada, nós já sabemos, agora nós vamos ver a participação das mulheres e a participação de mais pessoas. Elas continuam presas. O corpo de bombeiros, o pessoal do posto, qual que vai ser o trabalho daqui para frente? Nós vamos localizar, o corpo de bombeiro vai nos ajudar nesse momento aí para localizar a faca que, segundo ele, teria ser jogado dentro de um riacho nas proximidades. Doutor, o carro do Edson foi apreendido. Além do carro, vocês apreenderam mais algum outro objeto na casa e no carro foi encontrado algum vestígio que indica outras participações nesse crime? Não, o carro agora vai para a perícia. O carro vai para a perícia agora porque ele teria transportado o rapaz, a vítima, dentro do porta-mala, então deve ter deixado vestígios. A investigação aponta a participação das mulheres, da Alana e da Cristina? De certa forma, sim, porque elas estavam no palco do crime e elas vão ter que explicar para nós como é que esse crime ocorreu. Qual é o cronograma do senhor agora, já que elas têm 5 dias para ficar presas? Vão ser ouvidas? Não, elas têm 30 dias para ficar presas. O mandado de prisão temporária, expedido pela Justiça, foi o pedido da promotoria, que acompanhou tudo, do Poder Judiciário, foi por 30 dias. E qual é o cronograma de trabalho do senhor, então? Nós vamos agora ouvir essas pessoas que são indiciadas, são apontadas como autoras do crime, e já identificar as demais pessoas que estão foragidas até o momento, né? Não tem mandado de prisão contra elas, mas não estão presentes. As informações que correram aí durante esse período pela internet é de que o acusado teria algum envolvimento com crime organizado ou algo semelhante. Essas notícias são falsas? Não, eu não diria que elas são falsas. Nós não apuramos isso ainda, né? Se ele tem ligação com o crime. Isso aí, veja bem, isso aí para nós naquele primeiro momento não interessa. O que interessa para a Polícia Judiciária no primeiro momento é fazer os levantamentos de local, identificar a vítima e já em seguida procurar os autores. É isso que a Polícia Judiciária fez e já se comprovou. Qual é a linha de investigação agora, doutor? O que a polícia suspeita que realmente teria acontecido naquela noite? Já sabe, já há ali o criminoso, confesso, mas a senhora diz, o que teria acontecido ali naquela noite? Que teria motivado? Entendimento de final de festa, de bebedeira, nessas noites de baladas, né, que geralmente terminam com muita bebida, ou talvez uso de outras substâncias. Então foi um desentendimento ali, um exagero por parte do autor. Por mais que tivesse pego a mulher naquelas condições, também não sabemos disso, nós vemos isso aí como um exagero. Ele simplesmente foi um excesso. A resposta que ele deu à vítima foi um excesso da parte dele. Não haveria, totalmente desproporcional. Não haveria necessidade de ter exterminado com a vida do rapaz, e muito menos dessa forma insidiosa e cruel. Ele torturou o Daniel? Com certeza, porque ele apanhou dentro de casa e depois teve o pescoço cortado e teve órgão decepado. Mas, doutor, ninguém ajudou esse jogador de futebol. E essas outras pessoas que viram e não fizeram nada? Pois é, exatamente isso que eu estou dizendo. Por isso que todas essas pessoas que estavam, aquelas 10 pessoas, 11 pessoas que estavam na casa
na casa da família, todas serão ouvidas. Todas serão vindas, inclusive as mulheres estão presas porque estavam no palco do crime. Doutor, há alguma informação de quanto tempo teria durado essa tortura? Houve também uma informação que teriam arrancado os dentes dele com um alicate? Não, nos dentes dele nós não temos essa informação, não. E ao tempo da tortura também foi o tempo dele desacordar o rapaz e colocar no porta-mala do carro. Doutor, a questão é que a porta do quarto foi arrombada. Esta casa passará por uma perícia também? A perícia já esteve na casa hoje de manhã. O que a perícia encontrou? Por enquanto nós não temos nenhum laudo ainda, mas a perícia esteve na casa pela manhã e deverá retornar no final da tarde. Delegado, por favor, eles chegaram a comentar se usaram algum tipo de entorpecente, se usaram bebida alcoólica? Bebida alcoólica. Bebida alcoólica diz que usaram bastante a noite toda, tanto lá na boate onde eles estavam, como aqui na casa também. Doutor, pelas mensagens que o Daniel tinha mandado para o amigo, deu a entender que ele também teria tentado ou teria conseguido manter algum tipo de relação com a filha. Isso aconteceu? Não, nós não temos essa informação. Nós temos informação que ele teria tentado ou teria tido relação com a mulher. Mas nem isso é comprovado também. Mas em que circunstância o jogador de futebol foi convidado para ir nessa casa, então? Porque ele era amigo da Alana e eles estavam no mesmo camarote, na Shed, durante a madrugada de sábado para domingo. De sexta para sábado, né? De sexta para sábado. E o comerciante conhecia ele? O comerciante eu não sei se conhecia, a filha conhecia. A defesa disse que ele foi como penetra na festa, procede isso? Não, ele foi convidado para a festa de 17 anos e foi convidado para a festa de 18. O Edson, ele se mostra arrependido. O que é que ele contou para o senhor inicialmente? O senhor ainda não ouviu ele formalmente? Formalmente, ele conversou com os investigadores e teria comentado tranquilamente o que está acontecendo, ele vai abrir tudo, ele vai comentar tudo certinho o que aconteceu. Doutor, há alguma informação de que a moça tinha alguma relação com o jogador de futebol antes? Alguma suspeita? Não conheciam? Não tinha essa informação, não. Não se conheciam? Não existe essa informação, não. Da Alana para com o Daniel, não. E da mãe? Não, da mãe também não. Não houve nenhum tipo de troca de mensagens entre eles? Pelo menos não chegou para nós isso ainda. O senhor suspeita... Como o senhor vê essa declaração dele de que havia uma tentativa de estupro? O senhor vai investigar isso? O senhor acredita que essa informação procede? Olha, mesmo que tenha havido uma tentativa de estupro, o que é preciso se entender é o seguinte, e nós vamos já encerrando por aqui, o que é preciso entender é que a resposta dele foi totalmente desproporcional. Não vamos perder isso de vista. Ainda que tenha havido um estupro, ele jamais poderia ter agido dessa forma. Como é que ele tira a vida de alguém? Doutor, eu só tenho uma última pergunta, por favor. Como que ele foi até a casa, o jogador? Eles vieram de Uber, da Shed até o bairro Cristal. Perfeitamente. Nós agradecemos então ao delegado Amadeu Trevisan conversando com a gente ao vivo aqui no Tribuna da Massa.